nos escritos de João, 30 dias no verbo da vida. 30 dias com o apóstolo João. Nós vamos ler os 24 capítulos do Evangelho de João e depois vamos ler as cartas de João. São 3 cartas pequenas. E esse é o capítulo 1. Nós estamos na nossa biblioteca virtual. Minhas bíblias e também livros da nossa biblioteca virtual estão aqui. E nós estamos na Bíblia versão a mensagem. Ok? Nós vamos ler essa Bíblia na versão a mensagem. Antes de tudo, havia a palavra. E a palavra presente em Deus. Deus presente na palavra. A palavra era Deus desde o princípio, à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo, veio existir sem ele. O que veio à existência foi a vida. E a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas e as trevas nada puderam fazer contra a luz. O Evangelho de João, ele apresenta a perspectiva, ele é o correlato de Gênesis. No Novo Testamento, é como se fosse a perspectiva de Gênesis do Novo Testamento, é o Evangelho de João. Então, se você vai lá no Gênesis 1, você tem a criação pelo haja luz, a recriação pelo haja luz. Aqui, João começa apresentando a redenção pelo verbo que estava em Deus e por Deus que estava no verbo da palavra de Deus. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. Tem 2 João na Bíblia, na verdade tem até 3. Tem o João que escreveu esse texto, que é o apóstolo João, o discípulo amado, o mesmo que escreveu o Apocalipse e as cartas. Tem João Batista, que é esse agora que ele está mencionando, e tem João Marcos, que é o que escreveu o Evangelho de Marcos, ok? Esse aqui é João Batista, né? Que não era a luz, mas estava ali para mostrar o caminho para a luz. Isto é, ele veio preparar o caminho do Senhor. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser e que fez o que diz ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. Então aqui João está colocando um insight poderoso. Jesus, o verbo, que é a vida, que é a luz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. E os seus eram os judeus, o povo escolhido de Deus foi desenhado para receber o Messias, mas eles não receberam. E aí Deus decidiu abranger esse dom da vida eterna, que é Jesus, o verbo de Deus. Deus resolveu abranger para todos que o recebessem. E todos que receberam então o verbo, a palavra, o Filho, estes receberam a transformação de se tornarem nascidos de Deus, não do sexo, não da carne, mas do Espírito e da palavra. Esses são os filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. João apontou para ele e disse: esse é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Versículo 16 ao 18. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas, uma após outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo,
fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Então a lei, que é o Velho Testamento, que é o que veio por meio de Moisés, é o básico, é o essencial. E agora veio a graça, o Evangelho, o Verbo que trouxe a plenitude. Versículo 19. Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era. E João foi honesto com eles. Não disfarçou e contou a verdade. Eu não sou o Messias. Eles pressionaram. Quem é você então, Elias? Não sou. O profeta? Não. Exasperados, perguntaram: quem então? Precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa a seu respeito. Eu sou um trovão no deserto. Prepare o caminho reto para Deus. Eu estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou. Os que o interrogavam eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta. Se você não é o Messias, nem Elias, o profeta, por que você batiza? Não respondeu. João respondeu: eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante. Na verdade, não sou digno nem de carregar sua mala. Essa conversa aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Interessante, quando você sabe quem é você coloca Jesus no devido lugar e você tem verdadeira humildade, porque você não se coloca no lugar onde você não é. Você não se coloca na identidade de quem você não é. Orgulho é tentar ser o que você não é. Humildade é quando você é o que você é. E quando você sabe quem é você, como o caso de João, ele não se colocou no lugar do Messias. Ele simplesmente cumpriu o propósito de Deus. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de que eu falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele, só sabia que a minha missão era deixar. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele, só sabia que a minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como o homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que vim, batizando com água, dando bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um, para que pudessem ter um novo começo com Deus. João fortaleceu seu testemunho, dizendo: vi o Espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele sua morada. Repito, não sei nada a respeito dele, a não ser isso. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer batizará com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que ia acontecer. Por isso digo a vocês, e não há dúvida, este é o Filho de Deus. Então João Batista preparou o caminho batizando, arrependimento de pecados, para que as pessoas pudessem então receber o Messias Salvador. João Batista, sua maior obra foi revelar Jesus. Foi um dos primeiros a ver o Messias e revelar o Messias e anunciar para todo Israel: esse é o Messias. Então, sempre que Deus vai fazer algo, Deus antes fala com seus profetas e revela seus profetas. Então, João Batista foi o último dos profetas de Israel e ele está aqui revelando: esse aqui é o Messias prometido em toda a Escritura. Versículo 35. No dia seguinte, João estava de volta ao seu poço com 2 discípulos que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse: aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou: o que procuram? Eles disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde o senhor costuma ficar? Ele respondeu: venham e vejam vocês mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava vivendo e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus.
A primeira coisa que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia foi procurar seu irmão Simão e dizer: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. E ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João? De agora em diante, seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse: venha, siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele, mas adiante encontrou Natanael e disse: encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Você está brincando. Mas Filipe insistiu: venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: aí está um autêntico israelita, em quem não há falsidade. Natanael estranhou: de onde tirou essa ideia? Você não me conhece? Jesus respondeu: um dia, bem antes de Filipe chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: você acreditou porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que essa história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Jesus agora começa a selecionar a sua equipe e eles, todos que estão fazendo parte da equipe dele, todos esses aqui que são mencionados, tiveram entendimento que Jesus era o Filho de Deus. João Batista anunciou, os seus discípulos acreditaram, foram e seguiram. E cada um dos que foram o encontrando, receberam o chamado e viram que ele é o Filho de Deus. Quando João anuncia e identifica isso, aqui no final do capítulo 1, ele está mostrando a importância de ter revelação de Jesus como Messias, como Filho de Deus. E isso é que abre os portais do céu para você. Lá nos outros evangelhos, quando Jesus diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz: não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que revelou. As pessoas só podem olhar para Jesus e reconhecer como Filho de Deus se elas forem escolhidas por Deus e o Pai brilhar no coração dela a revelação para reconhecer Ele como Filho de Deus. E esse reconhecer Jesus como o Verbo, o Filho de Deus, te introduz na eternidade, te faz nascer de novo. E cada um desses aqui reconheceram. De João Batista, o último dos profetas, até cada um dos discípulos, por último aqui Natanael. Vamos junto respirando. João capítulo